Boa noite. Eu quero inicialmente agradecer aqueles que estão nos assistindo na TV PT de Itabuna. Aliás, a TV PT de Itabuna hoje nós estamos com 1.750 inscritos. E olha que nós inauguramos a TV nossa no último sábado. Muito Esse é bom. o segundo. Esse é o segundo. Esse... Pode falar. Agradeço também a todos que nos ajudaram a chegar a esse nível de participação. E quero dizer que essa TV vai ter um enorme papel no debate de temas importantes em Itabuna. Vamos ouvir especialistas em diversas áreas. Enfim, vai ser um canal de TV a serviço da sociedade. É assim que nós pensamos. Quero, em segundo momento, agradecer ao Abelardo de Oliveira ter aceitado esse convite nosso, para discutir um tema que é muito importante, que é o marco regulatório do saneamento, que foi aprovado no último mês pelo Senado, que vai ter repercussão enorme em todo o Brasil e principalmente em nossa cidade, que a gente vive um momento de dificuldade nessa área. Os presentes sabem que em 89 o governo do estado transferiu o patrimônio da Embasa, que é a empresa estadual, para o município de Itabuna, onde criamos a empresa municipal que é a Emasa. De lá para cá, teve erros, acertos, e falta muita coisa a ser feita na área de saneamento. Nós temos ainda de fazer esgoto para universalizar, melhorar a água, mas tratar muito esgoto. Nós temos ainda 80% de esgoto para ser tratado. Sem contar que nós temos, de uma vez por todas, de cuidar do Rio Cachoeira, despoluir o Rio Cachoeira. E, nesse momento, vem essa lei federal que vai ter repercussão enorme. E nós convidamos o Abelardo. Deixa eu dar uma olhada bem rapidamente no currículo dele. É Abelardo de Oliveira Filho, engenheiro civil, 43 anos de especialização na área de saneamento. É professor em pós-graduação da Universidade Católica de Salvador, ex-secretário nacional de saneamento no governo Lula, no Ministério da Cidade, ex-presidente da Embasa, coordenador da Frente Nacional de Saneamento, ex-diretor e membro do Conselho Executivo Mundial a Public Service Internacional e atualmente é membro do Conselho Administrativo da Embasa, representando os funcionários. E o grande ponto do seu currículo é que ele é de Itabuna, e de Itabuna está servindo ao Brasil. É um grande quadro na área de saneamento, para a alegria de todos nós, um itabunense. Então, eu passo a palavra ao nosso companheiro, conterrâneo, Abelardo, para falar num resumo para a gente o que é que aconteceu em Brasília e a repercussão disso nessa votação do marco regulatório de saneamento. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria aí parabenizá-la aí pela TV do PT a Itabuna, né? Eu acho que precisamos mesmo de fazer discussões de temas importantes, né, de transparência. Então, acho que isso é extremamente importante. Agradecer a você ao convite, né? E, como você falou, eu sou filho de Itabuna, saí daí no finalzinho de 1970, né? Quando passei no vestibular para engenharia e tal, vim para Salvador e não voltei mais a Itabuna, mas tem muitos amigos em Itabuna, muitos parentes ainda por aí. Então, é realmente um prazer muito grande, né, estarmos aqui para conversarmos sobre a questão do saneamento básico no Brasil e, particularmente, aí, a situação de Itabuna. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ressaltar que o setor de saneamento ele sempre foi um setor relegado a segundo, terceiro plano, né? Nós vivenciamos, principalmente após a extinção do antigo Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento Básico, a extinção do antigo BNH, ficamos aí 20 anos sem leis, sem regras, sem investimentos. Nós consideramos até que a década de 90 é chamada década perdida, exatamente por falta de financiamento e por falta de investimentos no setor de saneamento no Brasil.
Então, eu costumo dizer que, a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula, a criação do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que era uma aspiração antiga de todo o setor, né, como coordenador da Política Nacional de Saneamento, eu tive a honra de ter sido o seu primeiro, né, secretário, e conseguimos, depois de 3 anos de discussão, né, aprovar o marco regulatório anterior, né, antes da aprovação dessa nova lei, a 14.026, e que, com essa discussão, culminou com a aprovação por unanimidade nas 2 casas do Congresso. Além disso, também construímos o PAC, né? Então, o Brasil, né, a partir de 2007, ele estaria já com todas as condições, porque tinha um marco regulatório, tinha recursos, né, definidos no próprio PAC, e que no PAC 1 foram 40 bilhões em 10 anos, depois o PAC 2 foram mais 55 bilhões nos próximos 4 anos. Então, na realidade, né, o setor começou a viver uma fase alvissareira, né, realmente com muitos avanços. Claro que, em função da situação do setor de saneamento no país, nós tínhamos muito ainda que avançar e, infelizmente, também não conseguimos avançar o tanto quanto nós gostaríamos. Mas, obviamente, eu queria deixar muito claro que a questão de qualquer política pública, e particularmente a de saneamento básico, ela depende fundamentalmente, né, de prioridade de governo, de existência de política pública, de um programa permanente e perene de alocação de recursos, porque, além das questões de saneamento, levar saneamento para as grandes cidades, né, as médias cidades, também atender às outras leis específicas que regem as cidades, né? As questões de habitação, de mobilidade, né? De meio ambiente, de uso e ocupação do solo, de planejamento territorial urbano. Então, a necessidade, efetivamente, dessa integração. Então, a lei de saneamento é uma lei relativamente nova, ela foi sancionada em 2007, teve a sua regulamentação em 2010 e teve o seu Plano Nacional de Saneamento Básico aprovado em 2013, já do governo da presidenta Dilma. Então, realmente, nós tínhamos um marco regulatório completo e, obviamente, que o marco regulatório não precisaria dessas mudanças que foram colocadas agora, porque, diga-se de passagem, né, a Constituição permite e toda a legislação já permitia todas as formas de participação privada no setor de saneamento, quer seja por meio de concessão, por meio de PPPs, por meio de venda total ou parcial dos ativos, emissão de debêntures, locação de ativos, enfim, uma série de procedimentos que são previstos na legislação brasileira e que a lei, né, permitia. Então, um dos objetivos da mudança da lei, na realidade, né, é para criar um monopólio privado do setor de saneamento no Brasil, com a proibição, a partir de agora, com a sanção da Lei 14.026, as empresas estaduais de saneamento não podem mais assinar contratos, né, com os municípios. O que é isso? A Constituição Federal, ela prevê, no seu artigo 23, inciso 9, a possibilidade da cooperação entre entes federados. E no artigo 241, a questão da gestão associada de serviços públicos, né? Então, o município e qualquer ente responsável por qualquer serviço, no caso do saneamento é o município, ele tem 3 opções, né, para prestar os serviços. De forma direta, por meio de um departamento da prefeitura, normalmente em cidades pequenas, por meio de uma autarquia, né? Ou por meio de uma empresa de economia mista, como é o caso de Itabuna, como é o caso da Imasa. Ele poderia também fazer um edital, né, lançar um edital para contratar uma empresa privada para prestar os serviços, e bem como por gestão associada, onde o município, né, faria um convênio de cooperação, que também está previsto no artigo 241 da gestão associada, né, e que autorizava o município a contratar
diretamente a Embasa por ser uma empresa pública de outro ente da federação, no caso aí da administração indireta de outro ente. Então, o que é que fez a nova lei? Ela proíbe através do artigo 10, que foi mudado na Lei 11.445, do parágrafo 8º do artigo 13 da Lei 11.107, que trata de consórcios públicos e gestão associada. Então, o município, né, estaria impedido de exercer a sua competência constitucional de definir qual é a melhor forma para a prestação dos serviços no seu município, né, na sua área territorial. Então, esse é um primeiro, né, grande problema e grande inconstitucionalidade que, inclusive, nós até estamos ajudando a elaborar uma peça, né, para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, e estamos discutindo com a direção, né, do PT e de outros partidos. O PDT já deu entrada numa ação direta de inconstitucionalidade. No Conselho, eu propus que o Estado da Bahia, por meio da PGE, também pudesse entrar com ação direta de constitucionalidade, porque a lei ela fere, né, o Pacto Federativo, ela fere a autonomia dos entes federados, particularmente dos municípios, do Distrito Federal e dos estados, né? Um outro problema é a redefinição da titularidade. Imagine, Geraldo, e todos que nos estão ouvindo, que a definição do que é titularidade municipal é apenas isso pela nova lei, né? É apenas se o município tiver todas as suas instalações de infraestrutura, instalações operacionais para atender, né, a ele próprio. Então, no caso aí de Itabuna, que tem captação a barragem em Itapé, né, por essa lei, o município estaria com a sua competência, né, restrita. Então, esse também é um problema. Da mesma forma que eles também definem a competência de serviço de interesse comum, também colocando restrições para o próprio Estado. Então, esse é o segundo problema. O terceiro grande problema, regionalização. Olha, eu entendo que a proposta de regionalização ela é perfeita, principalmente para serviços de saneamento e particularmente aqui para o Nordeste, devido às grandes adutoras, né, que atendem a diversos municípios. Mas a proposta de regionalização ela não obedece aos instrumentos previstos na Constituição Federal. Quais são esses instrumentos? O primeiro deles, né, é o artigo 25, parágrafo 3º, que compete aos estados a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. A segunda, né, é a gestão associada à cooperação interfederativa por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Então, na realidade, o governo federal quer obrigar, claro que é prerrogativa do Estado instituir região metropolitana, mas não é obrigação, não é? É prerrogativa do município, se ele quiser formar um consórcio público com outros municípios e com o Estado, e até com a União, né? Mas para que participe a União, o Estado tem que estar presente. Então, existe também restrições nessa questão. O outro grande problema, condiciona o acesso aos recursos à implantação desse novo modelo. Por exemplo, se o município não se regionalizar, não vai ter acesso aos recursos. Se o município não atender às normas, né, as normas de referência de regulação da ANA, né, também não vai ter acesso aos recursos, né? Então, na realidade, são 5 grandes problemas que estão sendo fruto realmente de diversas ações de inconstitucionalidade, né, previsto nessa lei que altera o marco legal do saneamento, a Lei 11.445. Tinha, inclusive, Geraldo, um artigo 16, que até propiciou que a lei fosse aprovada, que previa uma transição, né? Ou seja, que as empresas poderiam renovar por mais uma vez ou poderia firmar por uma única vez, né, pelo prazo máximo de 30 anos, os contratos de programa chamados. Mas isso foi vetado. Então, hoje,
qual é a situação hoje do marco regulatório? A Embasa não pode mais contratar novos municípios, né? Os municípios só podem ou prestar diretamente, né? Ou são obrigados a fazer licitações, e aí, se não fizerem isso, não vão ter acesso aos recursos, né, federais. Então, isso realmente um absurdo, né? Eu acho que a União ela utiliza um instrumento chamado, uma sigla em inglês chamada Spend Power, que nada mais é do que a disciplina que o governo federal faz para condicionar o acesso aos recursos. Mas uma coisa, Geraldo, a União dizer o seguinte: o município, se você não elaborar o seu plano municipal, que é sua competência institucional, eu não vou liberar recursos para você. Outra coisa é dizer, município, estados, empresas, eu não vou liberar recursos para vocês se vocês não implantarem um novo modelo inconstitucional. Também isso é inconstitucional porque a União ela pode, sim, induzir, né, os entes federados a praticarem atos previstos na Constituição e nas leis, e não, né, praticar atos que firam a Constituição Federal. Então, realmente, a aprovação desse marco regulatório foi um grande e imenso retrocesso. Ele vai prejudicar, né, fundamentalmente, o saneamento de uma maneira geral, porque desconstrói tudo que nós construímos ao longo dos últimos 15 anos, né? Ele vai prejudicar os estados, né? Vai prejudicar as empresas, as autarquias e, principalmente, Geraldo, a população, né? Essa é que é a questão fundamental, porque é o seguinte, o que é que eles estão dizendo para mudar a lei? Dizendo que o setor precisa de investimentos e que o setor privado vai trazer 700 bilhões de reais, né? Então, essa questão da atração do capital privado é realmente uma grande balela, né? É uma grande balela. Então, nós temos a perfeita compreensão, e você sabe muito bem disso, né? Que a alavancagem de investimento para qualquer área, né? Mas também para o saneamento, né? Quer seja via contratos de financiamento com bancos públicos, Caixa Econômica, BNDES, quer seja empresa pública ou empresa privada, ela vai depender fundamentalmente, né, da viabilidade de remuneração dos ativos, né? E a partir exatamente dos excedentes gerados no setor. Ora, nós temos a Embasa hoje e várias empresas estaduais. A Embasa está presente em 368 municípios. Geraldo, você sabe quantos são superavitários? Não chega a 30. Não chega a 30. Então, cerca de 30 municípios representam 80% de toda a receita da Embasa. Então, isso significa, né, se esses 30 municípios forem privatizados, nem o governo do estado, nem a Embasa vai ter condições objetivas de cuidar do saneamento do restante dos municípios. Isso é óbvio, né? Por isso que eu acho que, efetivamente, essa expectativa de aportes elevadíssimos de recursos privados, ela carece de sustentação de fatos e de dados, né? E que seria necessário, efetivamente, avaliação dos ativos dessas empresas e o excedente tarifário. Então, o próprio, né, Banco Mundial, que foi incentivador das privatizações nos anos 90, eles fizeram um meia-culpa, né? E eu estava presente no Fórum Mundial da Água no México em 2006, eu ainda era secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, e a vice-presidente do Banco Mundial, né, ela constatou no seu discurso de que, efetivamente, né, o setor de saneamento precisa de grandes aportes de recursos públicos, né? Mas que, diante da necessidade de valores elevadíssimos, elas imaginavam que o setor privado
iria salvar, chamou assim, salvar o setor da água. Mas depois de 20 anos, eles constataram que não houve investimento privado, porque 90% dos investimentos feitos, isso na Europa como um todo, nos Estados Unidos, né, na Ásia, nas Américas, 90% foram de recursos públicos, mesmo durante o pico. Além do mais, né, isso está na contramão da história. Né? Tem cerca hoje de 358 municípios em 5 países, né, que restatizaram os seus serviços exatamente pela falta de investimentos, pelo não cumprimento das metas, pelo não cumprimento das metas de universalização, pelo aumento excessivo de tarifa, até porque os órgãos reguladores foram capturados, né, pelas empresas privadas. E citamos exemplo, Berlim, Paris, Buenos Aires, Budapeste, Jakarta, enfim, né, 358 né, municípios de todo o mundo que estão restatizando. Isso não só no setor de saneamento, mas em todos os setores, e aí chega a 1.500 municípios que estão restatizando serviços de energia, né, de presídios e tudo mais. Né? Então, na realidade, nós entendemos, né, que o que precisaria era a lei ser totalmente implementada. Precisamos, né, de ter uma política perene e permanente de alocação de recursos que até 2015, de 2003 a 2015, só para você ter uma ideia, né, o governo federal, né, disponibilizou 184 bilhões de reais, né, fruto da primeira eleição, na época que eu era secretário, primeira eleição de Lula, depois com o PAC 1, com o PAC 2, né, e isso efetivamente deu uma média aí, por ano de cerca de 16 bilhões por ano, né? Isso comparado com o período anterior, chamado da década perdida, efetivamente que era um grande avanço no setor de saneamento. E engraçado, né? Engraçado que o próprio setor privado, no dia da sanção da lei, eles fizeram declarações, disseram que agora, né, com o novo marco, isso na época, de 2007, com o novo marco regulatório, com recursos, estavam dadas todas as condições para o avanço no saneamento e que eles iriam sair de 5% para 30%, né, do percentual de atendimento à população. Hoje, eles saíram de 5% para 6%, né, mesmo a legislação Abelardo, permitindo... Eu posso colocar um item, estou aqui Pode, apaixonado sim, pela pode. exposição. Veja bem, aqui em Itabuna nós temos 2 correntes. Nós, que temos uma posição de saneamento ser público estatal e o de investimento para a área não ser transferido para a tarifa, e tem um grupo que tem à frente ao prefeito, que de forma recorrente quer vender a empresa. E a empresa, você sabe, cada investimento que fizer, quem paga é a tarifa. Umas continhas rápidas nós aqui. Essa barragem de 120 milhões de reais que o governador da Bahia fez. Um investimento que eu fiz no meu governo em valores corrigidos de quase 30 milhões de reais. Nada disso, enquanto ela pública, estatal, não foi para tarifa. Agora, a empresa privada, como eles querem, isso tudo vai para tarifa, é a lógica deles. Agora, imagine nós em Itabuna, que a Fundação Getúlio Vargas diz, que para você universalizar o serviço daqui, vão precisar de investimento de 300 milhões de reais. Qual é a pessoa humilde, em um bairro humilde nosso, que vai ter condições de pagar uma tarifa como essa? E fico muito preocupado, meu irmão, que a notícia aqui em Itabuna hoje é que amanhã a prefeitura lança o edital de privatização da empresa. Eu sei perfeitamente que nós não temos condições, a Imasa, de investir 300 milhões de reais. Nem a Imasa, nem a prefeitura. Mas o governo do estado tem. Eu fico muito alegre quando eu vejo os números aqui do que vocês fizeram, inclusive você. Vitória da Conquista, quase 100% de água e esgoto coletado e hidratado. Porto Seguro, a mesma coisa. Jiquié, Ilhéus, Feira de Santana. E nós, com os recursos próprios da gente, e pouca ajuda, assim, do governo estadual, do governo federal, porque a empresa é local, ainda temos muita coisa para fazer. E nós não podemos esperar mais 30 anos para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto, nem melhorar a rede de água. Então, meu amigo, com essa lei que amarra tantos entes federados, no caso de Itabuna, que precisa coletar mais 20% de esgoto e tratar 80% do esgoto,
Como nós vamos enfrentar esse amarrado desse marco aprovado em Brasília na última semana, já que a iniciativa privada não quer fazer trabalho onde não tenha lucro. E o governo do Estado, que pode ajudar em Itabuna, hoje fica muito impossibilitado, numa relação do município com o Estado, de fazer o investimento na cidade. Que saída nós temos para ter saneamento, não apenas para os ricos, mas das pessoas humildes que moram em periferia, que têm pouca renda, que tem que ter uma tarifa social? Geraldo, realmente a nova lei ela traz uma grande dificuldade, né? Eu acho que Itabuna perdeu a oportunidade já em vários anos atrás, inclusive quando eu fui presidente da Embasa, né? O próprio Fernando Gomes prefeito, depois o capitão, depois um outro que eu não consigo me recordar, né? Parece que era o Van, não sei, não lembro bem o nome do outro prefeito. Mas esses 3 últimos prefeitos, nós chegamos a conversar, né? Na expectativa de retornar os serviços, né, para o Estado, né? E isso, inclusive, previa a própria construção lá da barragem que o Estado, né, terminou construindo, né? Só lembrando que a Imasa, inclusive, né, na época do PAC 1, a Imasa, o município de Itabuna, aliás, que a Imasa não tinha condições, o município de Itabuna chegou a perder recursos do governo federal porque não teve dinheiro para dar contrapartida, viu, Geraldo? Então, realmente, que era para ampliar o serviço de esgoto aí. Então, na realidade, naquela oportunidade era possível fazer isso e eu acho que seria a melhor solução, né, para a Imasa, como você falou, né? E aquilo que eu falei inicialmente, tem que ter prioridade. O governador Wagner criou o programa Água para Todos, né? No período que eu fui presidente, foram 8 bilhões de reais de investimento, 600 milhões em Feira de Santana, 700 em Feira de Santana, e por aí vai, né? Em termos de investimentos que, efetivamente, né, mudou de patamar o saneamento básico no Brasil, tendo em vista que Vitória da Conquista hoje está entre os 10 melhores do país, né? Os 10 melhores do país em termos de saneamento básico, isso fruto de uma prioridade de governo. Agora, na situação atual, né, o que é que a lei está colocando isso de forma inconstitucional, né? A lei está dizendo o seguinte: município, ou você presta diretamente, ou você é obrigado a fazer uma licitação, sob pena de não acessar os recursos do governo federal. Qual é a outra condição? Município, você será obrigado a participar, né, de uma região. No caso aqui da Bahia, o governo do estado já tinha se antecipado e tinha dividido o estado em 19 micro-regiões, que é uma coisa legal, baseado no artigo 25, parágrafo 3º, né, que os estados podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, Itabuna está na micro-região aí, do Baixo Sul, do Litoral Sul, né? E, portanto, pela lei atual, o município de Itabuna não vai poder, ele, enquanto município, não vai poder fazer uma licitação. Então, essa licitação poderá ser questionada, porque a previsão é que, como Itabuna faz parte da micro-região, ela não poderia sozinha definir o que fazer com o seu serviço. Então, teria que ser no âmbito da micro-região. Agora, repare que confusão a lei traz. A maioria dos municípios da micro-região são atendidos, né, pela Embasa, com exceção aí de Itajuípe, né, de Bicaraí, que são Saás e Itabuna, né, eles são atendidos pela Embasa, que já tem contrato. Ora, como é que a micro-região iria se reunir para decidir fazer uma licitação quando os outros contratos estão em vigor? Então, realmente, é uma situação complicada. Infelizmente, né, a lei, além de ser muito ruim, de ser um retrocesso, ela está muito mal redigida, né? Ela coloca dificuldades.
imagine aí, Geraldo, você que foi prefeito, a lei não permite mais que você contrate pela 8666 para fazer serviço de varrição. Vai ter que ser contrato de concessão, que é absurdo, entendeu? Então, a lei está dizendo o seguinte, que os serviços prestados por cooperativa, e aqui no semiárido baiano tem várias cooperativas chamadas de centrais, que operam, elas não podem mais fazer isso, porque não é mais serviço público. Não é? Então, uma série assim, de aberrações que tem na lei, e que eu tenho a expectativa de que o Supremo possa julgá-la inconstitucional. Agora, na situação de hoje, não é? O município de Itabuna teria que decidir, não é, a sua vida no âmbito da micro-região. Não é? E, pela lei, de forma inconstitucional, só poderia, né, prestar ou diretamente, e aí no caso da micro-região, criar uma entidade intermunicipal, até mesmo com a participação do Estado, se for o caso, né, intermunicipal, para prestar os serviços, ou então essa mesma entidade deveria ser obrigado a fazer uma licitação para todos os municípios. Então, realmente uma situação extremamente complicada e que, infelizmente, hoje, pelo fato do município de Itabuna não ter aproveitado as oportunidades que foram oferecidas, né? Até porque, como você falou, né, tem um patrimônio da Embasa, aí eu não sei o valor que estaria hoje. Na época que a gente estava discutindo, chegava a 40 milhões. Isso tem mais de 8 anos, né, por aí. Então, hoje, possivelmente, deve estar na faixa de seus 60 milhões, aí, esse patrimônio da Embasa, que ainda não tinha sido amortizado quando foi devolvido para a cidade. Então, é uma situação extremamente complexa a que trouxe a lei para Itabuna, e sair desse imbróglio, né? Eu acho que vai depender se o veto do artigo 16 for derrubado, porque o veto ele previa essa transição e essa possibilidade da companhia estadual contratar mais uma única vez, né, por 30 anos. Eu digo, nesse caso, a expectativa é de que esse veto efetivamente seja derrubado, porque ele foi fruto de um acordo para que a lei pudesse ter sido aprovada. Um acordo ruim, mas foi um acordo que foi feito, e o presidente Bolsonaro, como sempre, não cumpriu os acordos e vetou o artigo 16. Então, infelizmente, né, essa é a situação, que eu não acho que é uma boa situação para o momento em que vive Itabuna. Eu conheço muito bem aí, eu estive aí na inauguração da barragem, que começou, inclusive, durante a minha gestão, né, na Embasa, né? Mas, infelizmente, essa é a situação, e eu não vejo uma saída imediata, né, para essa questão. Mas a única coisa que eu posso dizer para você, o município de Itabuna não pode lançar edital, porque ele estaria proibido hoje, pela nova lei, só através da micro-região. Geraldo? Meu amigo, está ouvindo, Abelardo? Estou ouvindo. Meu amigo, me parece que mais do que aos engenheiros, nós vamos precisar recorrer muito aos advogados. Isso. Hoje mesmo parece que teve um outro partido que já entrou no Supremo questionando. Isso. Nós, do PT, também vamos entrar, não é isso? Isso. Nós vamos entrar. Aqui em Itabuna, por exemplo, se o prefeito cometer a irresponsabilidade de lançar edital localmente, nós vamos precisar entrar contra a medida. Essa judicialização geral, com certeza, deve demorar um tempo para que seja decidido, e é uma pena para o saneamento. Com a ajuda de pessoas entendidas como você, ainda vou continuar uma reflexão para ver como o governo do Estado pode nos ajudar enquanto perdura essa disputa judicial para resolver a questão do saneamento de Itabuna e a despoluição do rio. E queria tocar num tema que eu acho também que é importante. Você sabe que o gestor gosta sempre de melhorar a arrecadação. E essa regulamentação é uma mão na roda para o gestor criar uma série de taxas. E é obrigado. E o gestor que não criar
ele vai comer, ele pode perder mandato ou ficar inelegível com acusação de renúncia de receita, porque você agora vai ter que criar imposto para limpar canal, taxa para limpar canal, para limpar bueiro, para limpar isso, para limpar aquilo, para podar árvore. É uma coisa nova no momento que a população está empobrecida por conta da queda do PIB, desemprego, essas coisas todas aí. Então, está aí um presente para as gestões municipais criar uma série de taxas que não existe hoje na maior parte dos municípios do Nordeste. É um tema também que me preocupa, esse negócio aí. Não, é verdade. A lei ela prevê, né, a possibilidade de cobrança, né, para o manejo dos resíduos sólidos, que inclui a limpeza urbana, né, e, inclusive, colocaram mais atribuições, isso que você falou, desentupir bueiro, que a rigor não era de resíduos sólidos, era de manejo das águas pluviais, né, de poda de árvore, de limpezas de monumentos. Repare que tudo isso exige uma certa qualificação, né? Porque cada monumento é construído de um determinado material. Imagine se você for utilizar indevidamente algum material, você vai prejudicar os monumentos da cidade. Então, realmente coloca que, se o gestor não implementar a cobrança, ele poderá responder, né, por improbidade administrativa, por renúncia de receita, né? Então, da mesma forma que você falou, por exemplo, no setor privado, né, se você faz uma concessão, essa concessão ela tem que cobrir todas as despesas. Então, obviamente que isso vai aumentar a tarifa, né? E as empresas privadas, imagine hoje, Geraldo, imagine hoje o seguinte: quando foi aprovada a Lei 11.445 em 2007, né? As grandes empresas era a Odebrecht Ambiental, era Queiroz Galvão, era OAS e tal, né? Que inclusive participavam já do setor de saneamento. Agora, essas empresas elas foram substituídas, né, por empresas que são controladas por grandes fundos de investimentos internacionais, né, como inclusive, a BRK, a sucessora da Odebrecht Ambiental, que tem 70% das suas ações, né, controladas pelo grupo Brookfield, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. A segunda, aliás, os 30%, né, é do fundo de investimento, do fundo de garantia. Portanto, os trabalhadores estão contribuindo, né, para que essas empresas privadas tenham lucro por aí, lucro às vezes exorbitantes, né? A segunda maior empresa, que é a AEGEA, que está em Manaus, né? Manaus tem 20 anos de setor privado, né? 20 anos. Tem 12,5% de coleta de esgoto, e não é todo tratado, um terço disso apenas é tratado. Tem 600 mil pessoas das mais de 2.200.000 pessoas que vivem em Manaus, que não têm acesso à água. Agora que nós não estamos falando do semiárido nordestino, estamos falando da Amazônia, que detém 12% de toda a água doce do planeta. E, além disso, ainda perde 75% de toda a água que produz. Então, a AEGEA ela tem ações do Fundo Soberano de Singapura. Tem uma outra empresa que tem esqueci o nome agora, o Grupo Inima, né? E o Grupo CAB, tem ações de fundos coreanos, de fundos canadenses. Então, imagine se as empresas, né, pelo seu DNA, elas não poderiam investir sem ter o retorno. Imagine fundo de investimentos, né? Como é que vai investir nos locais? Porque quem é que não tem saneamento básico, né? Os pobres que vivem na periferia das grandes e médias cidades, dos pequenos municípios, principalmente do norte e nordeste do país, são as comunidades tradicionais de indígenas, quilombolas, e esse pessoal não vai ser atendido, né, pela empresa privada, que vai ter que aumentar a tarifa. Ora, ele pode até, no primeiro momento, Geraldo, fazer uma licitação por menor tarifa. Aí ele apresenta lá uma tarifa, depois ele mostra por A mais B que a tarifa não está cobrindo os custos e vai ter que fazer uma repactuação, né? O reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos. É assim que tem funcionado, né? No primeiro momento, ele faz uma proposta baixa para depois, né? Se não reequilibrar, ele cai fora, né? Como Manaus. Manaus, 20 anos, já é a quarta empresa, né? Eles caem fora do processo. Então, na realidade, né, a privatização da água, e eu costumo dizer, né, se o cidadão quiser saber, né, de quem é a competência e quem deveria prestar o serviço, ele deveria perguntar, né? Dentre os serviços essenciais, qual deles o cidadão não pode deixar de ter? Né? Qual deles? Obviamente que é água, né? Ninguém vive sem água. Você poderia, por absurdo, até ir morar nas cavernas lá, sem telefone, sem energia elétrica, né? Mas você sobreviveria. Obviamente que você não sobrevive se você não tiver água. Então, se esse serviço ele é essencial, ele é o direito humano fundamental, como a ONU já declarou, inclusive nós estamos 10 anos agora, no dia 28, né, que a ONU definiu que água e saneamento, né, são direitos humanos fundamentais, e a gente tentou, inclusive, colocar nesse projeto de lei essa questão, e tem algumas PECs para que a Constituição também coloque no seu artigo 6º, de que água e saneamento são direitos humanos fundamentais. Então, na realidade, eu acho que privatizar é a pior saída possível. Agora, obviamente que é possível, sim, é possível que o governo do Estado possa ajudar, né? Possa ajudar a empresa, vai depender, obviamente, de condições e de vontade política para fazer isso, né? Para fazer isso. E tem uma outra questão, né, também que é importante, né? Eu acho que, de uma certa forma, né, tem emendas parlamentares que ficaram fora dessa questão, né? Tentar dar uma articulada aí para ver se consegue algum recurso, né? Mas a situação realmente muito complicada. Eu conheço bem aí a situação de Itabuna, infelizmente, né? A Embasa, diferentemente de outras empresas, né, de outros estados, né, ela não conseguiu, ao longo do tempo, né, resolver o problema. Não é uma empresa hoje, do ponto de vista da sua situação, né, financeira, né, não é possível fazer investimentos. Lembrando, Geraldo, que quando você tem efetivamente uma gestão séria, né, e a Embasa, quando eu assumi em 2007, ela não tinha nenhuma capacidade de contratação de operação de crédito. Ela tinha prejuízo acumulado de 1 bilhão e 200. Quando eu saí, já deixei 200 milhões de lucro líquido acumulado, né? E a Embasa, na época, dos 8 bilhões, 4 bilhões foi com recursos próprios, 2 bilhões com recursos financiados e 2 bilhões do orçamento geral da União e do Estado por meio do Fundo de Combate à Pobreza, que deu para a gente levar água a diversas localidades, né, pequenas localidades do semiárido baiano. Então, infelizmente, essa a situação, né? Acho que, inclusive, até para impedir, né, uma das formas de impedir. Eu me lembro que, quando eu estava na presidência da Embasa, foram lançados 2 editais. Eu mandei a Embasa, né, colocar, na época, uma nota pública, né, dizendo que tinha patrimônio da Embasa no processo, e que, se fosse em frente ao edital, que a Embasa iria adotar todas as providências. Então, claro, isso afugentou, né, os investidores. Eu acho que, numa situação dessa, eu acho que precisaria efetivamente uma ação política, uma ação da própria Câmara de Vereadores, uma ação da população, né, para evitar, e, obviamente, também a ação na justiça, né, porque, se lançar o edital, ele estaria contrariando já o novo marco regulatório. Aliás, mesmo que fosse no marco regulatório antigo, também estaria contrariando, não só no novo, mas no antigo. O município sozinho não teria, né, condições nem competência de dizer qual seria a forma de prestação de serviço. Naquela época era mais fácil, porque tinha a possibilidade, inclusive, de contratar a Embasa, quer seja individualmente, quer seja conjuntamente, por exemplo, com Itapeva. Os outros municípios que são atendidos, né, pela mesma barragem aí, poderiam fazer um único contrato, desde que se tivesse efetivamente um convênio de cooperação ou um consórcio público, tá? Olha, Velado, todo mundo percebeu
o desempenho da Embasa na sua gestão e a partir do governo Wagner, que continua com o governo Rui. Os números dessa cidade que eu apresentei é número dos estados mais ricos do Brasil. Falando Conquista, Ilhéus, que vai para 80% agora de coleta e tratamento de esgoto, mas falo aí também de Feira de Santana, Jiquié, um show mesmo. Então, na média é importante, eu sei que isso está pelo estado inteiro mesmo. E para nós que temos essa concepção desse serviço ser um serviço público estatal, em que o investimento não precisa ser incorporado à tarifa e a população humilde possa contar com esse serviço de maneira a sua renda, isso ficou agora comprometido. E eu só vejo que agora uma saída nesse primeiro momento. Essa lei ainda está sendo discutida. Aliás, sua presença hoje na TV PT de Itabuna é para esclarecer isso à nossa população. É a dificuldade que nós teremos se essa lei for a palavra ratificada pelo Judiciário. A população do Maria Pinheiro não tem direito a tratamento de esgoto, nem do Novo Horizonte, nem da Nova Califórnia, porque são 300 bilhões que nós precisamos aqui para universalizar a coleta e o tratamento e melhorar alguma coisa na distribuição de água. Como que nós vamos jogar isso numa tarifa que hoje as pessoas já atrasam conta de água? Então, eu não posso fazer mais, a partir dessa lei, esse entendimento com o governo do Estado, que investiu tanto nesses municípios grandes e nos pequenos e médios também da Bahia, esse trabalho que a Embasa fez quando você estava na Embasa e continua fazendo até hoje, não fiquei, qual é a palavra, atônito, porque eu estava acompanhando a lei, mas não entendia que essa lei me proibiria ter essa relação privilegiada de dois entes federativos, que é o município e o Estado. Então, como você falou, aí você abre o processo licitatório, o Estado vai apresentar um preço que ele pode fazer. E uma empresa bota o preço que quiser e depois vai pedir um reequilíbrio econômico que faz parte da cultura dos contratos no Brasil. E depois disso, vai escolher onde fazer a obra. Você falou de Estado como Tocantins e Amazonas, com essas empresas que assumiram esse serviço, a empresa privada, estão querendo ficar apenas com os municípios rentáveis. Teve um Estado aí que eu soube que a empresa privada que assumiu o saneamento e a oferta de água escolheu os municípios rentáveis e devolveu para o Estado aqueles que chama que é o abacaxi, que não dá lucro, que nós vamos fazer um equilíbrio aqui na política do Robin Hood. Quem pode pagar mais, paga para compensar um município que não pode pagar tanto. Essa é a política nossa hoje. Agora não. Quem pode pagar vai ter o saneamento. Agora, quem não pode pagar não tem mais saneamento. É de uma injustiça enorme, meu amigo. E eu espero que tenhamos sucesso nessa ação que os partidos e entidades estão recorrendo no Supremo Tribunal Federal. E acho que nós vamos precisar continuar muito conversando, até fora de live, pegando orientação para ver como nós vamos nos conduzir aqui no município de Itabuna e de que maneira Itabuna pode participar também desse movimento a nível de Estado e nacional para anular o que é injusto dentro desse marco regulatório apoiado no Senado. Tem outro caminho além desse, Abelardo? Olhe, Geraldo, realmente não tem. As únicas possibilidades concretas que nós temos é se o Supremo, né, considerar essa lei inconstitucional, e isso é uma possibilidade porque já existe uma jurisprudência muito grande. Primeiro, que o município é titular. Segundo, que em regiões metropolitanas, micro-regiões, aglomerações urbanas, o município ele não perde a sua autonomia, mas ele é obrigado a compartilhar o exercício da titularidade com os outros municípios. Isso independentemente do novo marco, ou seja, o município que foi incluído de uma forma compulsória, como manda a lei e a Constituição, numa micro-região ou numa região metropolitana, ele não poderá sozinho definir o que fazer, né? Então, a única possibilidade que nós teríamos seria essa do Supremo considerar inconstitucional a lei e talvez uma brecha, né, caso o veto lá do artigo 16, porque o veto do artigo 16 ele coloca
duas situações, que pode renovar os contratos existentes e que podem reconhecer as situações de fato. Por exemplo, se a Embasa estiver operando um município sem contrato, poderia reconhecer essa situação de fato, né? E aí firmar um novo contrato. Por exemplo, essa situação de hoje de Itabuna, nem com a derrubada do veto, do ponto de vista jurídico institucional, obviamente nós temos questionamentos, né, sobre essa lei, mas pelo que está escrito, né, mesmo com a derrubada do artigo 16, a Embasa não estaria dentro desses critérios. Quais são os critérios? Renovar, né, os contratos existentes, que continuariam em vigor por uma única vez, por no máximo 30 anos, ou reconhecer a situação de fato, no caso da Embasa estar operando e prestando serviço sem contrato, que poderia também firmar o contrato, né? Firmar o contrato por 30 anos. Então, essas são as duas condições do artigo 16. Então, acho que só vamos ter efetivamente aí a possibilidade de aguardar essa decisão do Supremo. Já tem uma primeira, não sei se está em recesso, né? Não sei se o Toffoli vai dar, mas pelo menos, como vão ser várias, né? De repente o STF volta, né? E tem alguns ministros que participaram efetivamente dessas decisões históricas aí, da questão da titularidade municipal, das questões de regiões metropolitanas, como o Gilmar Mendes, como o Lewandowski, né? Que tem realmente decisões importantes nessas outras ADIs. Então, é isso, é a gente continuar conversando, e a população de Itabuna e todos, né, devem se preparar para questionar, né, na justiça uma possível lançamento de um edital, porque ele estaria em qualquer dos dois marcos regulatórios, mesmo anterior ou nesse, o município estaria irregular pelo fato de estar hoje pertencendo à micro-região, né, do Baixo Sul e do litoral sul do estado da Bahia, dentro das 19 micro-regiões que foram criadas no ano passado, no mês de junho, né? Só um dado, né? Um dado objetivo. Com essa lei, com a micro-região, o município de Porto Seguro e de Eunápolis queriam privatizar e foram impedidos na justiça, exatamente por conta dessa micro-região. Aqui na região metropolitana de Salvador, o Mato de São João queria privatizar, também foi impedido, né? Da mesma forma que o município de Salvador queria criar um órgão regulador interno aqui, também não foi possível por conta da questão da região metropolitana, que tem que ser resolvido por todos. Então, acho que é o caminho, né, que se tem de pelo menos impedir a concessão privada, né? E aí tentar, de alguma forma, ver se consegue algum recurso, porque junto à União, se o município de Itabuna não se adaptar ao novo marco, ele também não vai ter, né, ele não vai ter acesso aos recursos. Muito embora ele pode argumentar que ele já está numa região, então já estaria regionalizado e, por conta disso, não teria problema. Mas também ele teria que delegar a regulação para uma agência reguladora também, que sem isso ele não receberia recursos do governo federal, tá? Então, Geraldo, é isso aí, a gente continua à sua disposição aí para a gente continuar a conversa, né, ver se tem alguma outra saída, mas infelizmente nesse momento, né, a única expectativa que a gente tem mesmo é de esperar a decisão do Supremo e lutar tanto no campo jurídico quanto político para evitar a concessão. Isso é possível, sim. Não... Deixa eu te perguntar. Ontem nós derrotamos o governo na Câmara dos Deputados, aprovando o Fundeb, que é muito importante para a educação infantil e a educação básica. O governo federal não quis, e nós derrotamos, e o Fundeb foi aprovado na Câmara. No Senado, teve um acordo do líder do governo com os senadores, e que só haveria 3 vetos. Ele realizou, parece que 12 vetos.
né? Embora esses vetos não alterem tanto a situação de Itabuna, mas é importante para o Brasil que eles sejam mantidos. Nós temos um monitoramento para ver como é que o Senado vai votar, se o Senado vai fazer valer aquele acordo que foi feito com o líder do governo e derrubar os vetos que não foram acertados no momento da votação? Olha, eu acho que tem uma expectativa boa de derrubada do veto, né? Qual é o problema? Isso eu vi pelos jornais e consultei, né, por pessoas lá do próprio Congresso, e efetivamente o Alcolumbre, o presidente do Senado, tá querendo um terceiro mandato, né? Que pelo regimento interno do Senado seria proibido. Então ele precisaria fazer mudanças e que com isso, né, segundo uma reportagem da Folha, que ele estaria, né, deixando na geladeira, deixando de pautar a derrubada do veto, né? É claro que você é parlamentar, sabe disso, né, que o veto, se ele não for apreciado em 30 dias, ele tranca a pauta, né? Mas isso, como é a pauta do Congresso, né, você não tem grandes questões agora, né, para discutir, porque ele discute as grandes questões de orçamento e tal, né? Vetos presidenciais. Então, vai ficar lá um tempo, né? Agora, do ponto de vista da judicialização, o fato dele ter sido vetado, acho que ajuda, porque a inconstitucionalidade fica mais flagrante, entendeu? Porque está impedindo, né? Impedindo que a empresa pública preste um serviço ao município, né? Ou seja, se a transição também, né, de forma inconstitucional, permitir apenas uma vez, a lei não pode dizer isso, porque quem decide é o município. Se ele quiser renovar, né, ele tem que negociar e, se for do interesse dele, ele pode renovar. A lei nem poderia dizer isso, que é apenas uma vez. Mas, de qualquer maneira, era uma transição, né? Era uma transição que dava uma sobrevida às companhias. Então, na realidade, foram 3 vetos. 2 desses ele não cumpriu. O outro era o parágrafo 1º do artigo 14, que contém uma inconstitucionalidade que os caras queriam já resolver, né? Antes de ir para o Supremo, que dispensava a anuência do município no caso de uma alienação total da companhia estadual. Ora, se o município tem um contrato, né? Se for vender a companhia, como é que ele não tem que dar anuência? Então, isso seria inconstitucional, só que o Bolsonaro não vetou esse artigo. Então, esse artigo também está sendo questionado, né, na justiça por conta de que é uma afronta à autonomia do município. Amigo, nós estamos encerrando, falta 2 minutos. Eu quero agradecer a todos aqueles amigos e amigas que assistiram esse debate importante com os esclarecimentos que você trouxe na TV PT de Itabuna, e devolvo a palavra para você encerrar a live fazendo as suas considerações finais. Muito obrigado, Abelardo. Muito obrigado, meu amigo. Tá. Olha, Geraldo, eu que agradeço a oportunidade, né? Como você falou aí no início, eu tenho 43 anos, né? Praticamente toda a minha vida profissional eu me dediquei à área do saneamento e participei efetivamente de todos os grandes eventos, né? Do ponto de vista institucional, quer seja lutando contra, né? Como foi o caso do 4147 no governo Fernando Henrique Cardoso, que queria privatizar, né? Quer seja, né, na coordenação, elaboração e discussão, né, que levou a 11.445 a ser aprovada por unanimidade nas 2 casas, e depois como prestador, né, de serviços. Então, realmente é uma área que eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade, né, me sinto muito alegre, né, quando posso realmente passar um pouco dessa experiência. Então, eu queria me colocar aí à sua disposição e à disposição aí dos companheiros, né, de Itabuna, para que a gente possa ajudar aí no que for possível, né, para que, primeiro, né, que o prefeito não consiga, né, lançar esse edital, não consiga privatizar, e depois eu já estou trabalhando nessa adinha aí que o PT vai dar entrada. Inclusive estamos articulando com outros partidos de oposição também para ver se entra conjuntamente, até para dar mais força nesse processo. Da mesma forma, eu propus na reunião do Conselho de Administração da Embasa que o Estado da Bahia também pudesse entrar, porque você sabe que
é restrito, né, o número de órgãos que podem ajuizar a ação direta de constitucionalidade, né? É presidente, é governador, é prefeito, a PGR, é partido político, é a OAB, entidades, né, nacionais de trabalhadores e tal, que tem essa competência. Então, nós estamos fazendo isso. A própria FNU, que é a Federação Nacional dos Urbanitários, está junto desse processo, construindo, né, junto aí com o PT e com outros partidos, para que a gente possa dar entrada a ajuizar esse processo. Então, queria agradecer muito a todos aqueles, a você, a todos aqueles que estão nos assistindo, deixar aí um forte abraço aí para toda a população de Itabuna. Eu sou realmente filho de Itabuna e tenho um prazer muito grande de estar contribuindo aí com essa luta para que o serviço de saneamento continue público e, agora, um serviço público de qualidade que atenda, né, a toda a população. Então, esse é o meu desejo e aproveito para agradecer mais uma vez a você pela oportunidade. Muito obrigado.